Olá a todos, bem-vindos ao Portuga Reacts. No vídeo de hoje vamos saber porque é que os treinadores portugueses têm tido tanto sucesso nos últimos anos. Desde já peço desculpa que eu estou com um resfriado enorme. Pronto, acontece, outra vez. Mas isto o conteúdo nunca para, porque estive a fazer conteúdo com Covid e não é um resfriado que me vai deitar abaixo, portanto vamos seguir. Isto foi um clipe que me mandaram do PVC já há algumas semanas e ao que parece é um jornalista aí de Brasil, né, conceituado. Dizem que é uma poço de conhecimento, supostamente. Também me disseram que acho que é filho de portugueses, ou neto, ou não sei, pronto. O que é comum no Brasil, que é normal. E ele explica porque é que os treinadores portugueses têm tido tanto sucesso, pronto, nos últimos anos. Pronto, eu escolhi também fazer este vídeo porque mais um treinador se juntou à galeria de treinadores portugueses no Brasil. Neste caso foi o Pepa. O Pepa que... acho que é um treinador interessante, eu gosto dele, fez bons trabalhos aqui em equipas pequenas, médias. É isso, eu desejo a maior sorte do mundo aí no Cruzeiro, espero que corra bem, não vai ser fácil porque o Cruzeiro está numa situação difícil, mas vamos ver o que é que o Pepa consegue fazer. E é isso, meus amigos, vamos ao vídeo então. E você acha que assim, a grande especulação agora é que o próximo técnico será estrangeiro, né? Tem toda essa especulação. Estou a falar da seleção, não não é? Nada na verdade, mas trazer o Ancelotti seria tentar trazer um pouco esse conhecimento pra gente ver de perto isso aqui? Eu não tenho nada contra o Ancelotti, eu só sou contra essa saída estalar de dedos, sabe? Quer dizer que a gente não vai formar uma geração de técnicos brasileiros? Nunca mais? Eu acho que isso quer dizer que não dá tempo pro próximo ciclo. Eu acho que o pensamento deve ser esse. Mas a gente tem que então começar... Porque a Argentina fez, né? A Argentina deu uma... É assim, o Brasil sempre teve bons técnicos, né? Pelo menos 5 campeões mundiais. Está bem que o Brasil sempre teve todo o talento do mundo como jogadores, mas não é só com os jogadores que se ganha. Então, achou o Scaloni, que era um técnico assistente do Sampaoli. Por exemplo. Então, E outra coisa, por exemplo, Portugal aprendeu imenso com o Scolari. O Scolari mudou em termos de seleção, em termos de clube não, mas em termos de seleção mudou completamente o panorama da seleção portuguesa. como interino e foi uma história que deu certo. Mas como é que se forma uma nova leva de técnicos brasileiros? Como é que se fez em Portugal? Olha, Eu acho pronto, que é que aqui está. Os melhores técnicos do mundo não são os portugueses. Pois não, Os melhores técnicos do mundo são os alemães. verdade. O maior polo de futebol do mundo hoje é a Inglaterra. E não tem um técnico inglês, campeão inglês, desde 1992. Também Faz é verdade. 31 anos que não tem um técnico inglês. E eu digo que é os alemães, porque a gente vê o Klopp e assim, e outros tanto, o Tuchel, e dá para ver pela época do Benfica, o treinador alemão, com o Roger Schmidt, que o Benfica joga ao nível dos grandes europeus com a parte do... Acho que a nossa equipa vale 300 e qualquer coisa milhões, e se não me engano o Manchester City vale 1400 milhões. Tipo, é uma diferença estúpida. Isto não jogam muito diferente deles. Inglês, campeão inglês. Mas o que se fez em Portugal para fazer uma geração que ganhou 75 títulos em 30 países no Pois, século XXI? aí é que está. Portugal foi para a escola. Aí o Jorge Jesus vai dizer assim: futebol não se ensina na escola. Claro que não. Você vai se aprender na prática. Mas se você trouxer da academia um conhecimento teórico para aplicar na prática, você vai ter uma junção de conhecimentos teórico e prático que deram certo. Até porque o Jesus, né, é autodidata. Tudo que inventou, os treinos foi adaptado a outros desportos, ao filho meio que inventou, não é? Mas ele também bebeu muito conhecimento académico dos próprios mentores dele, não é? Portugal. O que aconteceu em Portugal foi a Universidade do Porto começou a formar cursos de treinadores, de preparadores físicos, Nós temos curso de tudo e mais alguma a coisa. teoria da periodização do tática. E outra coisa, o curso de treinador cá em Portugal são 8 anos. Ou seja, são 8 anos e são intercalados. Um ano de teoria, outro ano de prática. Um ano de teoria, outro ano de prática. Pronto, ou seja, ao fim e ao cabo vão ser 4 de teoria, 4 de prática, mas pronto, são 8 anos. Eu acho que já disse isto em algum vídeo. Do Porto e do Instituto Nacional de Educação Física de Lisboa. Um dos que foi técnico do Santos em 2020. Oswaldo Ferreira, sim. O mentor Professor. dos técnicos lá, né? Um dos caras que começaram esse trabalho da universidade. Quantos jogos o Gesualdo ficou no Brasil? Nossa, 15. Pouquíssimos. 15. Ele fez 12 jogos, veio a pandemia, voltou da pandemia 4 meses depois, sem conseguir treinar. Botou o time para jogar 3 vezes, não classificou e foi demitido. E você fez isso com um cara que é um dos primeiros a levar o futebol de Portugal para a universidade. Até 2006... O professor Gesualdo. Isso aconteceu no final dos anos 90. Até 2006, eu contei esse negócio.
É porque 68. não sei se vocês sabem, provavelmente não sabem, né? Mas o Mourinho nunca foi jogador de futebol. Provavelmente sabem. O Mourinho era professor de educação física e tirou o curso de treinador. O mesmo vale para o André Vilas Boas, que também ganhou a Taça UEFA com o Porto. A UEFA não, a Liga Europa, ganhou a Liga Europa. Ele também não foi jogador. Saiu da faculdade, eles tiram o curso de educação física e ao mesmo tempo tiram o curso de treinador. Pronto. 0,5% dos técnicos campeões em Portugal, campeões portugueses, eram estrangeiros. Em Sim. 2006, o Porto foi campeão dirigido pelo Co-Adriance, técnico holandês, que foi assistente Lá está, do é Louis van Gaal o no que eu estou a Ajax. dizer. Nós bebemos muito o conhecimento dos treinadores de fora, do Brasil, da Inglaterra, de Espanha e assim, epá, e depois começamos nós a evoluir. De 2006, 2007 para cá, são 16 campeonatos. Portugal é a única liga, comparando com França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha, comparando com essas 5. Portugal é a única, nessa comparação, que não teve nenhum técnico estrangeiro campeão de 2006, 2007 Vai ter este pra ano. cá. Vai ser campeão o Roger Smith pelo Benfica nesse Estamos ano. com 10 pontos de Alemão. vantagem. Pá, Depois de 16 temporadas. acho O que aconteceu com Portugal? Portugal formou uma geração de técnicos como José Mourinho, André Vilas Boas, Vitor Pereira, Abel Ferreira, Jorge Jorge, Jesus, que é o mais empírico deles, Paulo Abel? Souza. Não, Abel não Abel foi. Ferreira. O Abel veio se formar de vez aqui no Brasil, né? Não, mas mas ele fez Tava no toda a PAOK, formação teórica dele. Sim, em Portugal, sim. E ele foi Correto. técnico do. O Braga do Abel Ferreira, sem ser brilhante, foi o melhor ataque da história do Sporting Braga. Caramba. caso não sabia. Mas você formou uma geração Mas de ele- treinadores. Não, aquilo não Você era, eles não levou eram o brilhantes, futebol mas de sim, Portugal tinham pra resultados. escola. Portugal tem bons. 10 milhões de habitantes. Pois é, né? A gente tem muito mais material aqui, né? Outro dia teve um manifesto da Mancha Verde que era engraçadíssimo, que eles estavam fazendo um protesto e protestaram contra o Abel Ferreira no começo do ano passado. Incrível, assim? né? É, Todo mundo incrível. Tem que protestar mesmo. Cara, em 2020 eu lembro de torcida pedindo a cabeça do Abel. Tipo, tem que sair daqui. E aí Pode tinha ganhar a Libertadores. um dos textos das Caralho, uniformizadas o era... futebol é muito louco mesmo. Você precisa entender que a economia de Portugal e o futebol de Portugal são inversamente proporcionais no Brasil. Como quem diz, a economia do Brasil é muito pior que a de Portugal, mas o nosso futebol é muito mais importante. Como assim a economia de Portugal é maior que a do Pois é. Brasil? Nunca na Como vida. assim? Uma Desde- coisa você... Os caras são bons de falar Como assim a economia? Não, a economia do Brasil é muito maior do que a de Portugal. a merda, ué. Torcedor corneta, né? Não tem jeito. Maluquice. Então vamos voltar para o que a gente estava falando. Cara. O Brasil pode sair do subúrbio do mundo. Uhum. Tem nada Pois contra pode. morar no subúrbio. Nada contra. Mas o Brasil tem por vocação no futebol estar no centro do mundo. Uhum. Isso, quem tem que fazer agora é quem está dirigindo. É criar a liga e trabalhar. E regar a arvorezinha. Isso é Cara, muito mas em importante, essa Portugal, liga. Você falou que foram nas universidades. Teve alguma Essa liga vai ser muito da importante. Federação de Futebol de Portugal ou foi uma iniciativa dessa universidade que acabou gerando tudo isso? Teve, a federação trabalhou junto. Eu acho que nesse caso aqui, a CBF já criou a CBF Academy, Aham. e fala da CBF Academy, mas a gente não tá vendo o sentido prático disso. Não acho que a gente tem que falar Mas que os também técnicos não- brasileiros são todos umas porcarias. Não é isso. Isto também é assim, isto começou há coisa de 20. Não, isto provavelmente começou há coisa de 30 anos atrás. Eu tenho 33. Esse processo começou a ser feito. 33 não, tenho 34. Começou a ser feito pouco mais ou menos entre 1989 e 90. Começou a aparecer esses cursos na faculdade e assim. A questão, Começou com o tem Josualdo bons Ferreira, não é? técnicos. Inclusive, o Mano Menezes estudou na mesma sala que o Abel Ferreira e que o Vitor Pereira, em períodos ali do que ele foi fazer o curso da UEFA. Então, O seu curso da UEFA é diferença diferente. da nossa cultura, eu tô falando coisas, parece que eu tô sendo o profeta do... Mas não, pode ser que você faça tudo certo e dê errado. Uhum. Mas se você fizer tudo certo, a chance de dar certo é Sim. muito maior. Claro. A nossa cultura do futebol, ela sempre foi boca a boca. Então, Verdade. eu escrevi um livro chamado Escola Brasileira de Futebol, e num capítulo eu queria escrever sobre o TIM. E aí eu liguei pro Gilson Nunes, porque o Gilson Nunes foi jogador do TIM no Fluminense e no Vasco. Esse é um Gilson, treinador, como é que era o ok. TIM? O TIM era maravilhoso. Mano, tudo bem, mas como é que ele era? Quando ele... Fala que ele mudava jogo taticamente, como é que era isso? Quando ele entrava no vestiário, no intervalo do jogo, com aqueles botões dele, mudava tudo.
Então, me dá um sentido, um exemplo prático. Sei lá, Fluminense e Bangu, final de 64. Ah, isso eu não sei dizer, não. Então, é assim, você sabe como é que o Tele trabalhava, porque você trabalhou com o Tele. Você sabe como o Luxemburgo trabalhava, quando o Luxemburgo era muito bom, porque você trabalhou com o Luxemburgo. Se você não trabalhou, se você não viu, isso se espalhou. E se o maior déficit do Brasil é a educação, é natural que o maior déficit do Brasil também seja essa educação formal. Não quer dizer que você não tenha conhecimento. O Dorival Júnior fez um trabalho estupendo no Flamengo. Mas se você... O Fernando Diniz faz um trabalho... Já falei pro Fernando Diniz isso, eu acho que ele tem que escrever. Essa coisa que ele Ok, já faz percebi o de que é que ele botar o quis time dizer, jogando todos onde é que ele está a colados chegar. E deixando o outro lado livre. Porque, pronto, como cá em Portugal, todos os treinadores têm livros. E todos escrevem livros e nós temos todo o tipo de literatura sobre futebol. Para você inverter o jogo ou para você costurar. Não tem... Assim, pode ter tido Nós temos um tudo time em disponível para 1940, aprender sobre pode, treino mas e não futebol. tem isso na bibliografia do futebol no E mundo. lá em Portugal eles fizeram isso. Portugal, por que a gente está falando externo no Brasil? É. Você sabe que na extremo, E no nós futebol somos os cards, extremos. todo mundo sabe o que é futebol cards? Não. Tô ligado, aham. Futebol cards era Para vocês é o era ponta, não é? chiclete E nós é o extremo. desse tamanho, que a Ping Pong tinha em 78, 79, e dentro do chiclete vinha uma figurinha. Eu fiz uma alegria de muito dentista. Numa figurinha vinha a foto do jogador e atrás os dados dele. Prato preferido, peso, altura e uma historinha dele. Eu lembro não, porque outro dia eu fui ver que eu tenho uma coleçãozinha em casa. O Afrânio, que era a ponta direita da Ponte Preta, na figurinha dele dizia ponta direita. No Wilsinho, xodó da vovó, que jogava no Vasco, depois jogou no Flamengo, estava escrito extrema direita. Então, ponta direita e extrema direita eram sinônimos no Brasil. Hoje a gente fala assim, não é mais ponta, é extremo. Por Não é a quê? mesma coisa. Porque nos livros de Portugal, que os treinadores brasileiros estão bebendo, que está se estudando na escola, na CBF, você traz a literatura de Portugal. E em Portugal se fala extremo. O ponto extremo. Mas como é que fala na Inglaterra? É o Winger. É Era a o asa. Winger em 1930 e continua sendo o Winger. Não virou o Winger. Não precisa ser extremo se a gente falava extremo há 40 anos. Entendeu? Assim, não precisa mudar a nomenclatura. Você precisa entender o conceito. Você precisa entender que o jogo ficou menor. Eu falava isso no bate-bola. O João Carlos falava assim. Por isso que eu digo Também é que o verdade. jogo ficou menor, João. Aí ele falava... Por isso é que o Por isso Messi que eu se falo que o destaca. Maracanã tinha que ter sempre baixa e você joga em 15 metros. É por isso que o campo está menor. Então, se você está jogando em 15 metros, não adianta você dizer no último terço do campo o meu jogador resolve. Porque não tem espaço. Se você der 10 bolas para o Messi num jogo, nesse espaço, ele vai resolver 2. Porque ele é o Messi. Sim. Pois. Mas, de um modo geral, você precisa do ensaio, você precisa do treino, precisa do repertório, você precisa do conceito. Você ouviu o técnico português, o Nuno Espírito Santo, quando estava no Wolverhampton, que deu uma entrevista no Brasil e dizia: eu preciso da largura. Por que ele precisa da largura? Porque se o campo está estreito aqui, você abre um cara na ponta do lado de lá... É que os laterais são muito do lado de importantes cá, hoje em dia. Porque você vai abrir a defesa adversária. Ele vai até vir para cá. Mas quando ele abrir para cá, se você tiver o treino para inverter o jogo, você vai pegar um homem livre do outro lado. Aí você vai deixar no mano a mano. Então você vai trabalhar para deixar o teu melhor jogador no 1 contra 1. Mal comparando, é a última bola do basquete que você sabia que ia morrer na mão do Michael Jordan. Ok. E ele ia ficar no 1 contra 1 e no 1 contra 1 ele ia decidir o jogo. Claro. Foi uma boa explicação. Por acaso ele disse muitas coisas que eu não sabia. Por acaso havia muitas coisas que eu não sabia. E eu já tenho batido nessa tecla há muito tempo, não é? Pronto, que o estudo do futebol mudou muito. Não só em Portugal, mudou muito em muitos países, mas em Portugal foi o dia para a noite. Houve muita. Aliás, foi 3 coisas que mudaram ao mesmo tempo. Foi tudo na mesma altura. Foi a chegada do Scolari a Portugal, neste caso para a seleção. O grande problema da nossa seleção não é falta de talento, era união e mentalidade. Os jogadores não se davam bem uns com os outros. Os que eram afetos ao Benfica não se davam com os que eram afetos ao Sporting e afetos ao Porto. E havia meio que uma divisão norte-sul. Os que eram mais portistas
não estavam que eram mais lisboetas. Isso mudou com o Scolari, que deu união à seleção. O gesto de pôr a bandeirinha, de todos os portugueses porem a bandeirinha na janela de casa, para se sentirmos portugueses, que é uma coisa que nós não tínhamos, né? Foi o aparecimento do Mourinho, que também foi na mesma altura. Neste caso, o Porto, que foi campeão europeu, também nessa altura. Nós chegámos à final da Eurocopa com Portugal. E esse ano, entre 2000 e 2004, mudou muita coisa no futebol em Portugal. Mas o aparecimento do Mourinho e das pessoas verem que a literatura e o conhecimento e o estudar davam resultados no futebol moderno. Pronto. Pai, nós com pouco temos feito muito. É assim. Não dá para competir economicamente com os outros. Às vezes também não dá para competir em relação de talento, né? Não dá para competir com o talento em relação ao Brasil. E é assim, meus amigos. Se gostou do vídeo, dê um like. E até à próxima, que eu vou descansar. Tchau.